Salve, meu aluno querido, seja bem-vindo. Aqui é o professor Pablo Jamilk. Vamos estudar língua portuguesa. Eu tenho certeza de que a aula de hoje será um divisor de águas na sua vida. Por quê? Hoje eu vou falar sobre um assunto que, para mim, é extremamente interessante e que sempre aparece em prova. Sempre aparece em prova. Só que a galera não sabe muito bem como estudar esse assunto. E é exatamente isso que eu vou resolver na nossa aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre reescrita de textos. Porque veja bem, toda vez que você pega um edital, carreira policial ou não, existe lá um tópico que diz para você que haverá questões sobre reescrita de trechos de texto, né? Reescrita de sentença. Pois bem, o que acontece nesse caso é que o elaborador vai selecionar trechos de texto para você e a partir dessa seleção ele vai transformar o texto e você terá que verificar sob duas óticas, pela correção gramatical e pela alteração de sentido. Eventualmente ocorre só a incorreção gramatical e às vezes ocorre só o problema da manutenção de sentido. Às vezes ocorrem as duas coisas. Então você tem que saber o que é que você deve olhar para a questão a fim de saber, lógico, responder a esse elemento. Antes de eu começar, eu queria pedir para vocês uma gentileza. Deixem o like aqui, por favor. Também peço para você fazer a inscrição. E, lógico, assim que finaliza a aula, você pode me seguir nas redes sociais, @PabloJamil, que você acha o meu Insta, e você também acha o meu canal do YouTube. É só você digitar Pablo Jamil no YouTube que você acha lá o meu canal com mais de 1000 aulas de língua portuguesa. Muito bem, vamos então começar a desvendar esse mistério que parece ser o assunto relativo à reescrita de trechos de texto, tá? Esse é o nosso tópico de aula hoje. Então, toda vez que nós estivermos falando sobre isso aqui, ó, reescrita de textos, nós vamos pensar sobre aqueles dois prismas que eu falei para você. O primeiro deles em relação à correção, a parte de correção gramatical. E a segunda parte é a questão do sentido original. Beleza? Antes de nós começarmos a ver os casos em si, eu preciso explicar como é que funciona isso, tá? Então, quando a banca fala para você sobre correção gramatical, o que ela quer dizer? Ela quer que você analise se aquela frase reescrita apresentou algum erro. Onde é que esses erros costumam se concentrar? Eles costumam se concentrar na acentuação, na ortografia, na concordância, na regência e no emprego do acento grave indicativo de crase. E também, algumas vezes, na pontuação. Então aqui, ó, correção gramatical é para você avaliar se a frase está certa ou errada, tá? Fundamentalmente é isso. É só para você avaliar se a frase está certa ou errada. O que não tem nada a ver com a história do sentido original. E é isso que muita gente não consegue entender e acaba perdendo questão por causa disso. O elaborador é muito experiente, ele sabe que o aluno se confunde. Quando ele fala de sentido original, você tem que ficar de olho aqui em mudanças. Mudanças. Se houve mudança do sentido original. Então veja bem, se houver qualquer mudança em relação ao sentido original, você já pode sinalizar isso. Pablo, mas a frase ainda está correta. Então, o que você tem que observar é o comando da questão. Se o cara disser para você assim, reescrevendo a frase da forma tal na forma tal, haverá manutenção da correção gramatical e do sentido original, então você tem que avaliar as duas coisas, certo? Tem que avaliar as duas coisas. Às vezes a frase fica certa, gramaticalmente falando, porém ocorre mudança de sentido original. Então você tem que dizer que a questão está errada. Eventualmente, o cara fala para você, na reescrita do trecho tal, haverá manutenção da correção gramatical. Você esquece o aspecto do sentido.
Quando o cara colocar isso no comando da questão, significa que ele está avaliando única e exclusivamente a sua competência de perceber se a frase está certa ou errada. Não importa se o sentido for alterado. Esse comando inicial que eu trago para você é extremamente relevante, porque se você não souber fazer isso aqui na hora de resolver a questão, você vai pensar que essas duas coisas se confundem, que elas são uma coisa só, e isso não pode, certo? Não pode acontecer isso aqui. Tudo bem? Joia. Então aqui eu já expliquei para você a distinção entre o que significa correção gramatical e o que significa sentido original da sentença, beleza? Outra coisa importante é que você já deve estar com um material de apoio aí. No material de apoio, eu trouxe questões e eu trouxe alguns elementos importantes ali na seção de conceitos preliminares que eu quero que você estude comigo e que eu vou aprofundar aqui durante esta aula. Se você ainda não baixou o material, na descrição do vídeo você vai ter como baixar o material aqui. Outra coisa importante, você está vendo aqui, ó, esse nosso QR Code? Aponte a câmera no seu celular aqui e venha para o nosso grupo especial, tá? Que trará todas as informações para você chegar rumo à sua aprovação no concurso público. Muito bem, eu disse para você, lá no nosso material de apoio, que existem alguns elementos fundamentais que são cobrados nas questões de reescrita de sentença. Esses elementos estão aqui, ó. Primeiro deles, a posição dos adjetivos, depois a posição dos advérbios, a alteração de pontuação, a concordância, crase, regência e acentuação. Bem, do item 3 ao item 7, provavelmente você já deve ter visto na sua vida diversas aulas a respeito disso. Lógico, eu posso trazer aqui alguns apontamentos. Por exemplo, quando eu falo sobre alteração de pontuação, qual é o principal tipo de questão que as bancas cobram em relação à reescrita e alteração de pontuação? A transformação de uma oração subordinada adjetiva restritiva em uma oração subordinada adjetiva explicativa. Pablo, não entendi porcaria nenhuma. Você pode explicar isso mais aprofundadamente? Posso. Então, olha só. Por que que eu comecei no 3 aqui, só para eu te explicar? Porque 1 e 2 eu vou aprofundar mais, tá? Então, eu comecei no 3 aqui para a gente eliminar esses outros elementos. Vamos pegar uma frase aqui simples, tá? Olha só. O homem que veio aqui já sabia sobre isso. Coloquei uma frase vaga aqui, certo? Porque o que eu quero mostrar para você é como é que a alteração de pontuação pode ser cobrada nas questões de reescrita. Vem comigo. Você tem aqui a sentença. O homem que veio aqui já sabia sobre isso. E a banca pede para você se, na reescrita dessa frase, a colocação de uma vírgula após a palavra homem e após a palavra aqui prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Cuidado antes de você responder. Por quê? Eu posso dizer que essa alteração, tá, mantém a correção gramatical do texto, mas ela altera o sentido, certo? E por que ela mantém a correção gramatical do texto? Eu vou te explicar. Primeiro eu tiro as vírgulas aqui para você poder analisar comigo. Bem, a oração que veio aqui, esse elemento que está aqui nessa sentença, começa pela palavra que é um pronome relativo. Aí depois você tem veio, que é um verbo, e essa oração não está isolada na sentença. Logo, trata-se de uma oração subordinada adjetiva de natureza restritiva, certo? Oração subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, ela restringe o substantivo homem, tá? Indicando que se trata apenas de um indivíduo. Muito bem. A oração adjetiva restritiva não é separada do resto da sentença.
seja por vírgulas, travessões ou parênteses. Ela fica colada com a sua oração principal. Quando nós inserimos uma vírgula após a palavra homem e uma vírgula após a palavra aqui, o que acontece? Essa oração muda de classificação. Você passa a ter pronome relativo, verbo e um par de vírgulas. Então, ela deixa de ser uma oração restritiva e ela passa a funcionar como uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ocorre alteração de sentido original? Sim, ocorre alteração de sentido original. Porque na frase anterior você tinha apenas um cara. Você estava falando de um cara. Aqui você não sabe de quem você está falando. Por quê? Porque a única informação que ele traz depois é a informação de que ele veio aqui. É como se essa fosse uma informação antiga a respeito dele. Por isso se trata de uma oração explicativa. Agora, o que eu quero que você note é o seguinte: gramaticalmente falando, quer dizer, estar certo ou errado, haver ou não haver um erro, essa frase está certa. Por quê? Porque você não tem nenhum erro aqui na frase de pontuação, você não tem erro de concordância, não tem erro de regência, não tem erro de nada. Então a sentença está correta do ponto de vista gramatical. Perfeito? Muito bem. Então aqui você tem que tomar cuidado com o comando da questão, porque o cara pode falar que a inserção das vírgulas não prejudica a correção gramatical nem o sentido original. Errado. Por quê? A correção gramatical mantém, mas o sentido original altera. E isso vale para esse caso. Vamos supor que em vez de pedir para você colocar duas vírgulas, ele peça para você colocar uma só. Uma vírgula após a palavra aqui. Aí ele dirá para você, a frase, o homem que veio aqui já sabia sobre isso. Caso seja incluída uma vírgula após a palavra aqui, manterá a correção gramatical e o sentido original da sentença. Errado. Por quê? Porque aqui você tem um erro de correção gramatical. Você não pôs um par de vírgulas, você deixou uma só. E deixar apenas uma vírgula entre o sujeito e o verbo de uma sentença é um erro clássico de pontuação. Então aqui você tem que tomar cuidado com esse tipo de desvio, certo? Agora, se a pergunta fosse, na sentença, o homem que veio aqui já sabia sobre isso. Ao colocar um par de vírgulas na oração que veio aqui, haveria manutenção da correção gramatical, porém, haveria alteração de sentido original. Questão certa, porque a correção gramatical está mantida, no entanto, houve alteração do sentido original. Esse aqui é o principal tópico que aparece quando nós falamos sobre pontuação atrelada a essa parte de reescrita de trecho de textos. Tudo bem? Joia! Agora, eu falei para você também que aparecem questões sobre crase. Geralmente, o que o elaborador faz é inserir um acento grave indicativo de crase numa circunstância proibitiva. Por exemplo, antes de um verbo, ele faz isso aqui, ó, a falar. E aí, você nem percebe, porque o acento grave é tão pequeno que na hora da leitura isso passa. Mas não pode haver um acento grave antes de uma forma verbal, certo? Prejudica a correção gramatical. Esse é um caso proibitivo. Outra coisa que acontece demais é envolver a concordância. Reescrever a frase, deixar o verbo no plural e o sujeito no singular, principalmente quando o elaborador inverte a posição dos elementos. E ainda, eu poderia falar sobre acentuação, quando ele remove o acento de uma palavra, sobre a regência, quando ele coloca uma preposição que nada tem a ver com aquela forma verbal, ou quando ele retira a preposição que deveria estar ali no elemento. Esses termos costumam aparecer nas questões de reescrita. E é claro que tudo isso nós podemos treinar com exercícios. Mas agora eu queria chamar a sua atenção para dois pontos fundamentais: posição dos adjetivos e posição dos advérbios. Isso aqui vai abrir a sua mente, cara. Vamos começar falando
sobre o que é que acontece quando ocorre alteração na posição do adjetivo. Quando, por alguma razão, ocorre essa mudança de posição do adjetivo e como isso pode implicar a alteração. E geralmente é alteração de sentido, tá? Vamos pegar aqui uma sentença bem simples para você acompanhar aqui. Eu vejo a bela casa. Correto? Muito tranquilo. Agora, eu quero que você pegue a palavra casa, tire daqui, aliás, a palavra bela, e passe para depois do substantivo casa. Muda a posição. Você terá eu vejo a casa bela. Muito bem? O que aconteceu aqui? Aqui eu mudei a posição do adjetivo. Beleza, Pablo, houve alteração de sentido aqui? Muito bem, agora vamos discutir sobre esse assunto de duas formas distintas. Primeiro, como um aluno iniciante. Um aluno iniciante faria isso aqui, eliminaria todo o resto da frase e só pensaria no par. Bela casa, casa bela. Nesse estrito processo, se você comparar bela casa, casa bela, você não tem alteração de sentido. É a mesma coisa. É uma casa que você acha bela, certo? Ou a casa que é bela. De qualquer forma, eu vejo a bela casa, eu vejo a casa bela. Se você analisar só isso aqui, bela casa e casa bela, a mudança de posição do adjetivo não fez a menor diferença. Agora, vamos dar um passo mais adiante e buscar um pouco mais de profundidade na nossa análise. Pense comigo no seguinte: eu pego a sentença, eu vejo a bela casa, eu vejo a casa bela. Se você analisar a frase como um todo, o que acontece é o seguinte: a palavra eu é o sujeito da sentença. Vejo é o verbo. Quem vê, vê alguma coisa. A bela casa é o objeto direto. Dentro desse objeto direto, casa é o núcleo do objeto direto. A é adjunto adnominal, bela é adjunto adnominal. Correto? Agora, quando você diz eu vejo a casa bela, existem duas possibilidades de você analisar sintaticamente essa sentença. A primeira possibilidade é justamente o que você tem aqui em cima. As mesmas funções. No entanto, existe uma segunda possibilidade legítima, que é esta aqui. Eu, sujeito, né, o pronome como função do sujeito, vejo, certo? Verbo que está aqui. Aí eu tenho a casa bela, o nosso objeto direto, em que casa é o núcleo do objeto direto, a é adjunto adnominal, mas agora a função da palavra bela pode ser interpretada de forma diferente. Se a frase for eu vejo a casa bela, essa é a minha opinião, por exemplo. Nesse caso, eu estou utilizando o verbo ver, não no sentido de enxergar, mas no sentido de considerar. Eu considero a casa como bela, correto? Então esse bela passa a ser um predicativo do objeto, certo? Passa a ser um predicativo do objeto. E o que é que isso muda, Pablo? Isso muda o sentido. Enquanto na frase em que bela é adjunto adnominal, essa característica pertence à casa, ou seja, ela é uma característica natural da casa, quando se trata de um predicativo do objeto, é uma característica imediatamente imputada à casa, ou seja, uma coisa que eu acho
a respeito dela. Então, nesse caso, ocorre mudança de sentido, por mais que você tenha um par que isoladamente não muda o sentido. Cara, isso aqui é uma delícia, né? Pablo, eu quero ver mais exemplos, eu gostaria de saber mais sobre isso. Vamos pegar mais um caso aqui e aí você vai poder analisar comigo sem grandes dificuldades. Veja bem, se você analisar o par velho amigo em oposição a amigo velho, notadamente, você vai alterar o sentido da sentença. Por quê? Quando eu digo velho amigo, aqui está o adjetivo e aqui na segunda posição está o adjetivo. Quando o adjetivo velho estiver anteposto a amigo, velho amigo, significa que este é um amigo de longa data. Vocês se conhecem há muito tempo. Agora, quando você tem amigo velho, tá, em que velho está pós-posto ao substantivo, significa que essa é uma pessoa de idade avançada, como, perdão, como se você pudesse considerar um idoso, tá? Vamos pensar dessa maneira. Então, aqui a posição do adjetivo implica a alteração de sentido. Tranquilo? Joia. Vamos pegar aqui outro exemplo. Este exemplo que eu vou trazer agora é legal porque eu já expliquei isso numa aula e muita gente não compreendeu, tá? Não é que não tenha compreendido, não conseguiram extrair dali de onde vinha a diferença. E agora nós podemos aprofundar. Veja só. Eu vi certa pessoa. Muito bem. Eu vi pessoa certa. Joia. Olha que interessante. Aqui você tem o substantivo pessoa nas duas circunstâncias. E aí nós temos a palavra certa, que vem antes do substantivo e depois do substantivo. Bem, nesse caso, você terá uma alteração de sentido tão grande, tão drástica, que não é só o sentido que vai mudar. O que vai mudar também é a função que você tem ali na frase. Na verdade, vai mudar a natureza morfológica da palavra. Veja bem, quando eu falo, eu vi pessoa certa, certa aqui é adjetivo, é um sinônimo de correta. Eu vi a pessoa correta, beleza? Quando você escreve com a palavra certa em anteposição ao substantivo, veja, eu vi certa pessoa, a palavra certa deixou de ser um adjetivo. Porque aqui, ó, cuidado, aqui ela é um adjetivo, ela é sinônimo de correta. Aqui ela deixou de ser adjetivo, ela passou a ser um pronome indefinido. Um pronome indefinido. E esse pronome indefinido, em relação ao substantivo pessoa, muda o sentido. Quando falo, eu vi certa pessoa passando aqui, você sabe que esse certa pessoa é uma pessoa saliente no discurso, é alguém que todo mundo conhece. No entanto, você não quer mencionar o nome. É diferente de falar, eu vi pessoa certa, tá? Porque aqui é a pessoa correta. Aqui é adjetivo, aqui é pronome indefinido. Então, a posição do adjetivo é crucial para que você possa compreender o sentido carreado pela sentença. A posição do adjetivo faz muita diferença. Preste atenção aos adjetivos que uma pessoa usa. Por meio deles, você conhecerá a opinião dela. Muito bem. Agora, vamos falar sobre outra parte. Antes disso, deixa eu saber se você está gostando da aula. Se você estiver gostando, você deixa aí nos comentários. Estou gostando! Com várias vezes o ó aí para eu saber que você está curtindo.
Você pode me dar o feedback imediato agora pelo Insta. Faz assim, ó. Se você estiver assistindo a esta aula agora, pega o teu celular, tira uma foto da tela e me manda lá pelo direct do Instagram, para eu saber que você está assistindo a esta aula e está curtindo, beleza? Todo mundo que postar e me marcar, eu vou repostar na internet. Valendo! A partir de agora, você posta lá, me marca, postou, apareceu para mim, eu reposto. Tranquilão? Joia! Vamos falar aqui então da segunda parte, a segunda análise que nós faremos, que tem a ver com a posição do advérbio. Essa aqui é sensacional. Por quê? Diferentemente do adjetivo, que precisa orbitar em relação a um substantivo, o advérbio não tem essa necessidade. Ele pode ter uma mobilidade sintática tão grande, ou seja, ele pode ir para tantos lugares dentro de uma frase que o cidadão pode até ficar um pouco confuso a respeito dos sentidos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma frase e vou mostrar como é que o advérbio pode se comportar. Veja só a sentença que eu trarei aqui agora. O ministro disse que assinaria o contrato. Beleza? O ministro disse que assinaria o contrato. Aqui você tem uma sentença simples, bem simples, com dois verbos, tá? Agora, eu não coloquei nessa frase aqui, não coloquei nenhum advérbio. Não coloquei. Agora, eu vou colocar. Só que eu vou colocar o advérbio em suspensão, que é para nós podermos, né, posicioná-lo onde nós quisermos. Veja, o ministro disse que assinaria o contrato. O advérbio que eu vou utilizar é o advérbio ontem. Ele é um advérbio de tempo, certo? E nós vamos analisar como é que esse cara pode se comportar aqui. O ministro disse que assinaria o contrato. A palavra ontem. Onde é que ela pode ficar? Veja só. Ela pode ficar no início da frase. Então, aqui, ó, antes do o ministro, certo? Você vai dizer, ontem o ministro disse que assinaria o contrato. Eu posso colocar depois de ministro, beleza? O ministro ontem disse que assinaria o contrato, beleza? E eu posso colocar depois do disse. Então ficaria assim, o ministro disse ontem que assinaria o contrato. Agora, eu vou pegar outra cor de caneta e você já vai entender o porquê. Eu também posso colocar essa palavra ontem depois da palavra que. Aqui, veja como ficaria. O ministro disse que ontem assinaria o contrato. Eu posso colocar depois de assinaria e fica. O ministro disse que assinaria ontem o contrato e também posso colocar após contrato. Colocar aqui e você vai analisar comigo. O ministro disse que assinaria o contrato ontem. Correto? Está conseguindo entender aonde eu quero chegar? Não? Então eu vou te explicar. O advérbio, geralmente, tá? Sua função primordial é relacionar-se com um verbo. É para isso que serve o advérbio, para se relacionar com um verbo, na função mais elementar que nós poderíamos ter para um advérbio. O que acontece é, até aqui, ele está se relacionando com o verbo dizer. E depois da conjunção que, ele está se relacionando com o verbo assinar.
Pablo, isso muda o quê para mim? Isso muda o quê? Isso muda o sentido. Porque veja bem, enquanto o ontem estiver antes do que, nós vamos considerar que a palavra que, aqui ó, seja um muro, beleza? Uma muretinha aqui, beleza? Mostrei aqui, muretinho de tijolos, bem bonitinho, pra você poder analisar comigo. Enquanto o advérbio estiver antes do muro, enquanto ele não tiver pulado o muro, ele está indicando a data de quando o ministro disse a frase. Ou seja, se for ontem o ministro disse, o ministro ontem disse, o ministro disse ontem, em todas essas circunstâncias, o ontem é o tempo da declaração. É o tempo de quando ele praticou a ação de dizer. Isso tem que ficar claro para você. Agora, se o advérbio pular o muro, que nesse caso aqui, só para você saber, é o muro da conjunção, né? Eu estou ligando duas orações. Se ele pular o muro da conjunção e vier para cá, e você tiver, o ministro disse que ontem assinaria o contrato, que assinaria ontem o contrato, que assinaria o contrato ontem, o ontem passa a ser a data em que ele assinaria, portanto, a data da ação, correto? Isso aqui é a análise semântica que nós fazemos a partir do deslocamento de um advérbio. Então, antes de você pensar, não, mas o advérbio pode ir para qualquer lugar. Correto, ele pode ir para qualquer lugar. Só que você tem que sacar que, como o Sebrasp faz demais, tira o advérbio do fim de uma frase e coloca lá no início, cara, toma cuidado. Por quê? Se houver mais de um verbo na frase, muito provavelmente você estará obrigado a fazer esse cálculo de sentido aqui, tá? Ô Pablo, mas que desespero, é sempre assim? Cara, veja bem, aqui eu te mostrei uma frase em que eu tenho só dois verbos. Se eu acrescentar mais um verbo, em vez de 3 posições, eu teria uma possibilidade virtual de 9 posições, tá? Agora, nem sempre isso acontece. Veja só a frase que eu vou escrever aqui. O juiz assinou o documento. Beleza? Faz o mesmo esquema. Pega aqui um advérbio de tempo, que é a palavra ontem. E agora, distribui. Ontem. Ontem, o juiz assinou um documento. O juiz, ontem, assinou o documento. O juiz assinou ontem o documento. O juiz assinou o documento ontem. O que você está notando aqui? Você está notando que nós temos apenas uma forma verbal. Como você só tem um verbo, o tempo desse adjunto adverbial será sempre destinado à relação com o único verbo da frase, com o verbo assinar. Então, qual é a dificuldade, ou melhor, qual é a barreira que você tem que transpor quando estiver analisando mudança de sentido em questões de reescrita? Você precisa contar os verbos e observar na frase se os advérbios estão modificando sua posição, se eles estão mudando de lugar. Se você conseguir fazer isso, tranquilo, não vai haver problemas, você não terá dificuldade, correto? Muito bem, era isso que eu queria falar para você sobre posição do advérbio e sobre posição do adjetivo. Pergunto, alguma vez vocês já estudaram reescrita desse jeito? Com os elementos técnicos para saber o que é que acontece
como é que você tem que fazer, se você vai para um lado, se você vai para o outro, deixa aí nos comentários para eu saber. Outra coisa, ó, tá vendo aqui? É para você entrar no nosso grupo, o grupo específico que vai receber todas as informações para aprovação em concursos públicos no ano de 2025. Entra no grupo. Pablo, mas agora eu quero saber o seguinte, você falou sobre essas paradas todas aí, só que até agora eu não vi uma questão. Você está devendo questão para nós. Pois é, por isso que agora a gente vai resolver exercícios, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou para o slide, a tarja que está aqui embaixo vai desaparecer e nós vamos analisar as questões de forma bem aprofundada para você poder aplicar aquilo que eu falei para você durante essa nossa pequena elocução. Vamos lá. A primeira questão que nós temos aqui é da banca FGV. Todas as questões que eu retirei são questões extremamente recentes, todas de 2024. Então aqui você está estudando de forma bem atualizada. Veja comigo aqui a primeira questão. Assinale a frase em que a modificação sugerida provoca mudança de sentido na frase original. Vamos lá? Ele está cobrando o quê? Mudança de sentido. Não se preocupe agora com a correção gramatical. Desligue o botão da correção gramatical, porque aqui ele quer que você analise única e exclusivamente a possibilidade de alteração de sentido. Vejamos. Letra A. Houve uma tremenda festa na chegada dos jogadores. Na chegada dos jogadores, houve uma tremenda festa. Tá, o que mudou aqui? O que mudou aqui? Houve uma tremenda festa na chegada dos jogadores. Na chegada dos jogadores, houve uma tremenda festa. Não mexeu nos verbos, não mexeu em praticamente nada, apenas nisso aqui, na chegada dos jogadores, tá? Pablo, houve mudança de sentido? Primeiramente, você tem que saber o que foi que esse cara fez. O que ele fez aqui foi pegar o na chegada dos jogadores, certo? E antecipar. Esse elemento aqui tem uma função de natureza adverbial, tá? Eu posso analisar de duas formas. Posso simplesmente chamar isso de um adjunto adverbial de tempo, ou posso chamar de uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio, que não faz diferença. O sentido aqui é de tempo. Pergunto para você, ele tirou o elemento adverbial de tempo do fim da frase e passou para o início. Eu vou ter que me preocupar aqui? Não. Por quê? Porque eu só tenho um verbo, o verbo haver. Então, de acordo com o que você estudou comigo, quando você só tem um verbo, como eu mostrei aqui no quadro, você só tem um verbo e desloca o elemento de natureza adverbial, altera o sentido? Não, não altera. Então, não vamos considerar a letra A, ela está errada. Letra B. Eles esperam chegar na hora certa. Eles esperam que cheguem a uma certa hora. Tá, calma lá. Esse exemplo estava no quadro. Olha o que o cidadão fez aqui. Ele pegou a palavra certa, que estava depois de hora. Você sabe que nesse caso, isso é um adjetivo. Eu falei isso para você. E aí, ele mudou a posição. Colocou o certa antes do substantivo hora. O que acarreta isso aqui? Ele deixa de ser um adjetivo e passa a ser um pronome indefinido. Qual é a mudança de sentido? Chegar na hora certa é a hora que foi marcada. Eles esperam que cheguem a uma certa hora. A uma certa hora é uma hora qualquer. Ela é inespecífica. Então aqui houve a alteração de sentido. Você pode marcar aqui a letra B. Correto, mas por que não seria a letra C? Eles pensam que têm razão. Eles pensam ter razão.
Essa é uma questão legal para eu colocar no quadro e explicar para você. Essa banca é FGV, ela faz muito isso, tá? Então, vamos pegar a primeira frase, que é: eles pensam que tem razão. Lembra do acento circunflexo aqui para indicar, perdão, que o tem está no plural. Depois, eles pensam ter razão. Tá pronto? Você quer com emoção ou sem emoção? Cara, a aula aqui é sempre com emoção. Então, vamos lá. Quantos verbos há na primeira sentença? Verbo pensar e o verbo ter. 2 verbos. Logo, 2 orações. Quando nós estamos analisando uma oração, você faz o quê? De acordo com aquela minha música? Você analisou a oração, corta na conjunção. A palavra que, aqui é uma conjunção subordinativa integrante, certo? Você sabe, porque assistiu a minha aula sobre conjunções, que toda conjunção subordinativa integrante introduz uma oração subordinada substantiva. Isso é fato, beleza? Oração subordinada substantiva. Então aqui você tem eles pensam, oração principal, e essa oração subordinada substantiva. Quem pensa, pensa alguma coisa. Troca toda essa oração pela palavra que, ou pela palavra isto, e você terá eles pensam isto, e descobrirá que o isto funciona como objeto direto. Portanto, isso aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Correto? Correto. Acontece que essa oração subordinada substantiva objetiva direta está desenvolvida. Por quê? Ela tem uma conjunção e o verbo está conjugado. Agora, olhando para a sentença de baixo, você tem aqui, novamente, 2 verbos, pensar e ter. Ok? Pablo, não tem conjunção agora. E agora? O que eu faço se eu não tenho conjunção? Você pensa assim, se a conjunção deu tchau, tchau, corta na forma nominal. Sério? Sério, essa é outra parte da minha música. Você tem que ficar atualizado as minhas músicas, cara. Se a conjunção deu um tchau, tchau, corta na forma nominal. Se a conjunção deu um tchau, tchau, corta na forma nominal. Corta na forma nominal. Aqui. Por quê? Porque o resultado é o mesmo. Aqui você tem uma oração principal, tá? Esse ter que está aqui, ó, é praticamente a mesma coisa que você tem aqui em cima. Ele é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas a diferença é, essa oração não está desenvolvida. Por quê? Porque alguém comeu a conjunção, tirou dali a conjunção e passou o verbo conjugado para uma forma nominal, que é o infinitivo. Então nós dizemos que isso é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. O sentido é o mesmo? Sim, o sentido é o mesmo. A função sintática é a mesma? É. Então, não precisa se preocupar. O que eu estou mostrando aqui, ó, é porque de vez em quando aparecem questões da FGV para você fazer exatamente isso. Pegar uma oração desenvolvida e reduzir, ou pegar uma oração reduzida e desenvolver, né? Então já aproveitei e mostrei como é que se faz. Então, a letra C não pode ser. Letra D. O diretor tomou a decisão de uma hora para outra. E aí, repentinamente, o diretor tomou a decisão. Perceba que aqui ele está querendo saber se a expressão de uma hora para outra pode ser substituída por repentinamente. São elementos sinônimos, tá? Então, não vamos considerar que isso venha alterar o sentido original. Letra E. Delicadamente, o veterinário deslocou o filhote para a gaiola. O veterinário deslocou o filhote para a gaiola com delicadeza. O que ele fez aqui, pegou a palavra delicadamente e transformou em com delicadeza. Qual é a diferença? Delicadamente é o que nós chamamos de advérbio. É um advérbio de modo. Com delicadeza é o que nós chamamos de locução adverbial de modo, certo? Pablo, qual é a diferença entre uma locução adverbial de modo e um advérbio de modo? A quantidade de palavras.
porque sintaticamente falando, os dois significam a mesma coisa. Ambos são adjuntos adverbiais de modo. Não altera o sentido, não prejudica a correção gramatical, não nada. Beleza? Mantém aqui. É por essas e outras razões que eu sou tão metódico nas minhas aulas de morfologia, para fazer você entender que um advérbio, uma locução adverbial, possuem a mesma natureza, que se você trocar um por outro, a menos que você mude a palavra, não vai mudar o sentido, mude a palavra no caso de, em vez de com delicadeza, ali, tipo com serenidade, né? Que daí alteraria de delicadamente para serenamente, tudo bem? Mas o que eu quero que você compreenda é que aqui nós temos uma alteração de formas, simplesmente, de um advérbio para uma locução adverbial, o que, a rigor, não altera o sentido da sentença. Ótimo? Muito bem. Espero que você tenha compreendido isso que eu trouxe para você. Foi? Vamos para a próxima questão? A próxima questão está aí no seu material e nós resolveremos agora. Bem, a questão é da Banca Sebrasp 2024 e diz o seguinte: considerando os aspectos textuais e linguísticos do texto CB1A13, bem como as ideias nele veiculadas, julgue o item seguinte. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, as palavras é e que, presentes no segundo período do segundo parágrafo, poderiam ser suprimidas. Então vamos lá. Segundo período do segundo parágrafo. O parágrafo é este aqui. Como é que você conta os períodos? Vai pelo ponto final. Cada ponto final é um período. Então, está aqui o primeiro ponto final. E agora você pode começar a ler, porque é a partir daqui que começa o segundo período. Na verdade, é para interagir que nos comunicamos, falamos e escrevemos. E ele quer que você tire o é e o que. Correto? Vamos ver o que ele está dizendo para nós. De novo, a nossa questão. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, as palavras é e que, presentes no segundo período do segundo parágrafo, poderiam ser suprimidas. Vem para cá. Sem prejuízo da correção gramatical do texto. Você vai se importar com o sentido original? Não. Porque sentido original nada tem a ver com correção gramatical. Correção gramatical é frase certa ou frase errada. É isso que você vai pensar. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. O que ele quer que você faça é retirar esses elementos. Vamos retirar. Na verdade, sai daqui, sai daqui. Na verdade, para interagir, nos comunicamos, falamos e escrevemos. Beleza? Na verdade, para interagir, nos comunicamos, falamos e escrevemos. E agora? Você pode tirar esses elementos aqui sem haver prejuízo para a correção gramatical do texto? Que dúvida interessante, não é mesmo? Bem, vamos aqui ver qual é o raciocínio da Banca Sebrasp e depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão, beleza? Então, olha só. Você tem a seguinte frase. A expressão é a seguinte. Na verdade, e aí uma vírgula. Depois, é para interagir que nos comunicamos. Deixa eu ver se tem uma vírgulazinha ali. Sim. Falamos e escrevemos. Joia. Tá. Então, o que nós temos aqui? Este é que.
tá bom? Este é que. O que é isso na análise sintática? Você nota que se você remover esse é que do texto, você não altera o sentido? Você nota isso, né? Ó, é para interagir que nos comunicamos. Para interagir, nos comunicamos, né? Pois é, isso é o que eu chamo de partícula com pá de Washington. Ou, como a gramática prefere, expressão expletiva. Partícula expletiva. O que é uma partícula expletiva ou uma partícula com pá de Washington? Ela não tem função sintática nenhuma, ela serve só para dar um tchan na frase, por isso com pá de Washington. Porque o compadre Washington não tinha função nenhuma, né? O tchan, ele só ficava lá falando pá, ele só dava um tchan no negócio, tá? Mas não tinha função, porque ele não era o cantor. Então, o que acontece? Se eu retirar este é e este que, como eles não têm função, não há prejuízo para o sentido original e para a correção gramatical inicialmente, tá? Então, para você saber, em 98% dos casos, não vai haver prejuízo para a correção gramatical você remover uma expressão expletiva. E foi isso que a banca deu como gabarito. Ela disse que está certo, sem prejuízo para a correção gramatical, você pode remover o é e o que da sentença. Porém, o que a banca Sebrasp deixou passar foi o seguinte: essa expressão expletiva que estava aqui não estava necessariamente só dando um tchan na frase. O que ela estava fazendo era auxiliar o deslocamento da expressão para interagir. Por quê? A expressão para interagir, para você saber aqui, ó, você tem a preposição para, o verbo interagir no infinitivo, né? Então eu vou direto aqui porque a gente tem pouco tempo aqui para eu realizar essa análise. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo, tá? E é uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo que está deslocada dentro do período. Toda oração adverbial deslocada no interior de um período, quando for deslocada, deve ser marcada por uma vírgula. Se você não quiser marcar por uma vírgula, você usa uma expressão expletiva nesse caso para substituir a função da vírgula. Então é até questionável se a expressão expletiva é de fato expletiva, se ela realmente não tem sentido. Então aqui, na verdade, ao remover esse é que, seria necessário colocar uma vírgula. Além de colocar uma vírgula, seria importante passar este pronome para após a forma verbal, porque do contrário você teria uma próclise no início de sentença, o que também não pode. Seria comunicamo-nos. A frase deveria ser, na verdade, vírgula, para interagir, vírgula, comunicamo-nos, falamos e escrevemos. O elaborador dessa questão deixou isso passar. Por quê? Porque foi garoto, porque não entendia muito bem de análise sintática e de pontuação. Essa questão caiu agora há pouco, num concurso. Então, se você foi a pessoa que prestou esse concurso, está em tempo de você meter um recurso. Não sei se está em tempo ainda, mas dá uma olhada aí no edital. Se estiver em tempo, você já tem toda a justificativa que eu dei aqui no nosso vídeo, porque aqui o Sebrasp comeu uma bola do tamanho do planeta Terra. Beleza? Joia. Vamos para a próxima questão. Diz o seguinte: seria mantida a correção gramatical do texto caso, se o trecho nos esquecer do último período fosse reescrito como esquecer. Vejamos aqui, ó, último período. Então, tá aqui. Por isso, não podemos nos esquecer de que a comunicação ou a interação envolve mais do que simplesmente informação. Envolve, sobretudo, alguma forma de ação sobre o outro. Então, ele quer que você tire o nos daqui. Beleza? Não podemos esquecer de que a comunicação ou a interação, né, foi isso que ele pediu. Seria mantida a correção gramatical do texto se no trecho nos esquecer fosse reescrito como esquecer. E ele falou para nós correção gramatical. Essa questão está errada. Não seria mantida
a correção gramatical do texto. Pablo, mas como assim, cara? Como não seria mantida a correção gramatical do texto? Eu te explico. Olha só, você tinha, não podemos nos esquecer de que. E agora vem para cá para eu te explicar. O verbo esquecer, assim como o verbo lembrar, esses verbos possuem uma característica. Se eles estiverem seguidos de pronome, esquecer-se, lembrar-se, esquecer-me, lembrar-nos, enfim, se eles estiverem seguidos de pronome, obrigatoriamente eles receberão a preposição. Então, esquecer-se de, lembrar-se de. Agora, se você não tiver mais os pronomes, se esses verbos deixarem de ser pronominais, eles perdem a preposição. Então, ao escrever não podemos esquecer sem o nos, você teria também que remover o de e ficaria esquecer que a comunicação, tá? Então aqui é uma questão que envolveu regência verbal, tá? Era uma questão que envolvia regência verbal. Muito interessante essa questão aqui. Vamos para a próxima. Sebrasp também diz o seguinte: a respeito dos aspectos linguísticos do texto blá blá blá, responda. Dada sua função na oração, o termo da mente, no quarto período do quarto parágrafo, pode ser substituído pelo adjetivo mental, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do trecho. Cuidado! Agora é correção gramatical e sentido original do trecho. E o trecho é o seguinte. Vamos lá. Ó, tá aqui, construção aqui, ó. Vamos ler daqui para frente. Qualquer tentativa de retomá-los no presente por meio de uma história será uma representação, será uma construção da mente de uma pessoa. Logo, será uma ficção. E ele quer saber se você pode trocar esse da mente por mental. Beleza? Bem, qual é a diferença entre construção da mente e construção mental? Vamos aqui à análise sintática. Em construção da mente, não é a mente que é construída, a mente constrói. Nesse caso, a gente fala que se trata de um genitivo subjetivo, então isso aqui é o que nós chamamos de adjunto adnominal. Porque da mente não é resultado da construção, mas agente da construção, tá? Se você tiver dúvida entre adjunto adnominal e complemento nominal, existe uma aula no meu canal do YouTube só sobre essa diferença. Depois você vai lá e assiste. Diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Muito bem. Aqui eu tenho um adjunto adnominal. Pablo, se eu colocasse mental, também não seria, tá, um adjunto adnominal? Sim, também seria. Então a função gramatical permaneceria a mesma, tá? Aqui, ó. Então o aspecto de correção gramatical, beleza. Agora existe um problema. A diferença entre será uma construção da mente de uma pessoa e será uma construção mental de uma pessoa. Quando você fala será uma construção da mente de uma pessoa, quer dizer que a mente da pessoa constrói alguma coisa. Quando você fala uma construção mental da pessoa, pode ser, o significado que também existe é construir uma pessoa mentalmente. E daí, nesse caso, o de uma pessoa, que na frase que está lá, tá, você tem a função dela como complemento nominal. Então o problema é você reduzir aquela locução adjetiva para um adjetivo só, que causa ambiguidade. Então, a alteração não prejudica a correção gramatical, mas causa ambiguidade. E causar ambiguidade altera o sentido original do texto. Portanto, você vai dizer que está errado, tá? Não pode ser substituído. Vamos resolver essa aqui agora. É o mesmo texto, tá? E ele diz, mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do texto, os dois agora, o primeiro período do quarto parágrafo poderia ser reescrito da seguinte maneira. Pode-se afirmar dessa forma que todo o relato trata-se de uma tentativa de representar a realidade por meio do uso de palavras. Vamos pegar aqui, aqui ó, no início. Assim,
podemos dizer que todo relato é uma tentativa de representar a realidade por meio de palavras, tá? Cara, está errada essa questão, e eu não sei se você percebeu o erro, mas o erro está aqui, ó. Todo relato significa todos os relatos do mundo. E aqui você tem todo o relato. Ao colocar um artigo depois da palavra todo, ele especifica relato. E aqui, perdão, é um relato só, mas é um relato inteiro. É diferente daqui. É a diferença entre todo e todo o. Todo relato, todos os relatos do mundo, da totalidade. Todo o relato é um relato só, mas inteiro, da ideia de inteireza. Altera o sentido original. Por isso, nesse caso, a questão está errada. Porque ele fala aqui, ó, mantendo o sentido original, não mantém coisíssima nenhuma. Espero que você tenha curtido esta aula. Lembre-se de se seguir nas redes sociais, @PabloJamil, siga o canal aqui também, o meu canal no YouTube, e vamos continuar estudando porque é disso que somos feitos. Um grande abraço, até a próxima. Força!